Oi, gente! Mais uma vez nós estamos aqui para contar para vocês como é que estão os nossos ensaios. Hoje a Sula Mavrudes, que está fazendo uma preparação vocal, corporal e um pouco de interpretação também, deu uma aula ao ar livre, onde ela explicou e levou os atores a entenderem os fundamentos de correspondência com a sua expressão corporal e com o que você está falando, né? O ator, principalmente os iniciantes ou quem não tem experiência de palco, tem ainda uma certa dificuldade de se colocar como personagem, né? Porque você tem o seu conhecimento corporal. E é o que a gente busca quando a gente tem um texto para trabalhar em cima dele. Você acha o conhecimento físico, né, das emoções, né? Quando você está bravo, qual que é a sua atitude corporal, né? Mas você tem que preencher essa atitude corporal com a atitude emocional, né? A que corresponde isso, né? Você está com raiva, mas se você não souber, não tiver conhecimento de como que entra nesse contexto o emocional, fica falso, né? Então é por isso que no teatro a gente burila muito essa questão do ator entender o que é falar, o que é sentir e a atitude que ele tem que incorporar, né, quando ele fala um texto. Primeira coisa, relaxa o corpo, solta. Tem muitos exercícios de relaxamento. Se tivéssemos num espaço, que a gente pudesse deitar, ter uma esteirinha, alguma coisa, poderíamos fazer algo. Mas vamos fazer depois, quando a gente, né, em outras oportunidades, na outra sala. Aqui, vamos relaxar essa área aqui. Quem lembra de exercícios que antes da gente fazer o aquecimento vocal, a gente faz para relaxar aqui? Pode fazer. Ah lá, ele está fazendo. Quem mais que lembra? Quem lembra? Aquece, ele lembrou que a gente aquece assim, massageando em vários sentidos, né? Aquecimento. Isso daqui, vamos fazer juntos então? Vamos fazer aqui. Solta, pode soltar. 7, 8. Agora, só para cá. 1, 2. Pode contar 8, tá? Mas só de cabeça. Pode soltar. Vamos girar aqui um pouquinho. De trás para frente, né? De trás para frente ou depois alterna. Frente para trás. Pode girar bastante. Isso. Aqui. Para cá. Isso, tranquilo, né? Porque a gente está relaxando. Está relaxando ao mesmo tempo. Estamos preparando aqui essa região para poder falar. Isso. Girando. Um lado, outro. Isso. Agora aqui, ó, a gente ergue um pouquinho o ombro para a gente girar a cabeça assim, ó, sempre com o ombro um pouquinho erguido.
E gira lá atrás. Chegou de um lado, desvira. Sempre confortável, sempre com o ombro um pouquinho levantado. Solta o bracinho, quem tá aí segurando a mão. Outro lado. E mais um. Aí, volta aqui. Isso. Solta. 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 É bom para dar uma relaxadinha. Solta, solta, solta. Deixa o cansaço embora, né? Vai lá. Isso. E aí a gente complementa aqui, ó. Solta a cabeça, solta o pescoço, solta o tronco, solta, solta, solta e solta o corpo para frente. Bem devagarinho. Soltou. Aqui. Ombro. Aqui, dobra o joelho um pouquinho e vai abaixando. Agora é a cabeça que te puxa, joelho só um pouquinho dobrado. Cabeça solta balançando. Sentiu alguma tensão? Solta a cabeça, balança. Por último, chegou em cima, devagarinho. Quanto mais devagar, melhor. Isso vai fazer alongar todas as vértebras, toda a coluna. Depois vai encaixando tudo, mas assim, mais afastado, para quem tem, né, a coluna toda tensionada. Quem trabalha muito sentado, se fizer isso algumas vezes durante o dia, ajuda muito. Quer dizer, relaxamos um pouquinho, relaxamos aqui. Então agora a gente vai fazer um relaxamento da voz, né? Daqui da região da fala. E quem pesquisou um exercício para a gente relaxar aqui, já com som? Quem pesquisou, quem lembra? Com som. Vamos aqui então, só aqui, ó. A língua. Aquele trim, campainha. Lembra da campainha, um antigo telefone? Vamos? Vamos então respirar. Mas a gente vai respirar em 3 vezes. A gente vai fazer assim, ó. Vamos juntos. Esse é um fenômeno. Vou contratar para dublar o telefone lá de casa, que eu nunca escuto. Então vamos uma vez, vamos juntos, tá bom? E respira em 3 vezes. Tem gente que eu não estou escutando nada. A gente, né, tenta para aquecer aqui, para relaxar. Para que serve esse exercício? Ele relaxa e também aquece, ok? Vamos fazer então, vamos fazer só um pouquinho de cada coisa aqui, porque isso é um repertório para vocês fazerem todo dia para a vida, se quiser. Para quem é professora, para o trabalho também, para quem é ator, para o trabalho também. E, na verdade, vocês aqui todos são atores, porque essa é uma das companhias mais antigas dessa cidade. E as companhias de teatro, elas se renovam sempre
né? E essa tradição continua mesmo no teatro profissional e no teatro amador, daquele que faz por amor. Quem faz por amor entende-se que faz melhor do que qualquer pessoa, que às vezes na vida profissional você acaba fazendo muita coisa por obrigação, né? Acha que já sabe tudo, acha que já vai chegar no palco porque já conhece tudo, vai lá e vai fazer bonito. E às vezes vai entrar no palco sem voz, sem corpo, sem nada, com um monte de problema que levou de casa, de tal, né? Então aqui a gente vai fazer então um outro exercício que aquece e relaxa. Qual é? Alguém lembra? Vamos fazer só assim, ó. Entre dentes. Vamos começar juntos? Respirem 3 vezes. Eu acho que pode ser um, tá? Um pouquinho aberto os lábios, só como se fosse um vu ou um u, mas assim, bem. Vamos respirar juntos 3 vezes e ver se esse som enche aqui esse espaço? Vamos lá? Solta aqui. Quem tiver com o braço aqui, tensionado, perna cruzada, umas coisas esquisitas, solta o corpo, ok? Mesmo os novos no elenco vão acostumando, tá bom? Vamos lá, aí. 3 vezes. Entenderam o exercício? Vocês imaginam o bem que pode fazer para um pulmão todos os dias fazer essa atividade? Dá para imaginar? Pois é, isso serve para a vida. As pessoas idosas que cantam, elas são menos sujeitas a todos os problemas respiratórios que costumam com a idade aparecer mais, né? Depois que a gente fumou um tanto, depois que a gente fez tanta coisa, né? Então, são exercícios para a vida, mas para o teatro são fundamentais. Você ter fôlego, você falar sem cansar, você ter fôlego para falar até a frase inteira, sem engolir as últimas sílabas. Tem gente que engole até a última palavra, porque foi cansando assim, aí sumiu tudo. Quando a minha voz some, o personagem também some, porque a voz é o corpo inteiro. A voz não está separada, não. O corpo inteiro fala. E o corpo inteiro se expressa. Quem move o corpo para se expressar é a emoção que está ligada ao sentido do que se fala. Qual o seu personagem na peça? Eu? É. Maria Madalena. E você? E você? Quem? Vocês estão ouvindo? Vamos projetar a voz para frente e para todos, como se fosse um teatro de rua, não é? No teatro de rua a gente fala para todos. E aqui nós estamos na rua. Então vamos lá, continua. Solta o braço. Povo, piedosa, Nossa Senhora. Jesus. Ele é o quê? Barrabás. Quem falou povo? Vocês ouviram a última sílaba? Ou vocês escutaram povo? Eu escutei povo de quase todo mundo.
Vocês viram que perigo? Uma palavra só e a gente ainda consegue cortar metade dela, porque a gente não respirou bem e não projetou a palavra. Então imagina a responsabilidade de cada frase que a gente tem no palco. Cada frase, né? E se a gente falou mal a nossa frase, o nosso corpo também está lá apagado. Essa frase saiu mal, não é só porque eu não sou perito em articulação das palavras, não. Eu também não sou perito em expressar a emoção da voz, do sentimento, do sentido das palavras, do contexto, né? Me auxiliar para que realmente a minha voz apresente tudo isso. E a pessoa lá no fundo da plateia se emociona, né? Então a gente tem que entender que todos os personagens têm a força, né? Tem muita força. E acontece que foi para o povo que Jesus falou, né? Sem o povo, para quem que Jesus ia estar aqui, né? A quem que ele ia estar tentando salvar, para quem que ele deu a vida. Então, o contexto todo é que conta. Né? O contexto todo é que conta, em qualquer história, Se a minha cena é aqui brigar com meu marido, realmente eu tenho que brigar com ele. Mas as palavras têm que ter sentido, tem que ter um contexto. A minha raiva tem que estar justificada pelas minhas palavras, se eu estou reclamando dele. O meu corpo inteiro tem que ter uma ação coerente. Se fôssemos uma companhia de teatro juntos, montando uma peça inteira, todo ano, um repertório, saindo, trabalhando, a gente estaria fazendo também exercícios o tempo todo. Não é porque a gente decorou as falas e estamos com a peça em cartaz não sei quanto tempo, que a gente vai abrir mão de trabalhar, não. Nós ficamos em cartaz uma vez, durante 2 meses em São Paulo, no Teatro Vento Forte. E lá são vários teatros. Eram, né, até ontem, vários teatros. Mas tinha um grupo que chegava lá para fazer aula todo sábado e domingo de manhã, porque nós íamos daqui, era uma peça infantil, e a gente só passava o fim de semana em São Paulo. Todo sábado e domingo de manhã chegava um grupo que ia ensaiar na outra sala. E eu reparei, nós de fora reparávamos que todo mundo corria para ver quem eram essas pessoas que faziam aula todo domingo de manhã. E uma delas chama Irene Ravache. Poxa, Irene Ravache precisando fazer aula todo domingo de manhã, um dia que ela podia estar bem dormindo, já que provavelmente estava em cartaz à noite. Por que será? Então nós nem somos Irene Ravache, podemos nos dar o luxo de não nos preparar bem? Nós temos menos responsabilidade diante do público? Eu vou falar uma coisa, vocês estão lascados, porque vocês aqui têm responsabilidade diante do público e até diante de Deus, porque nós estamos fazendo a paixão de Cristo. Isso. Pelo amor de Deus, não vamos fazer feio, né? A gente tem que se orgulhar. Então, quem já estava no elenco e está entrando agora, tem a mesma responsabilidade. Aliás, está lá na Bíblia, né? Os últimos também têm a mesma recompensa que os primeiros. E a gente aqui, a nossa recompensa é quando o público chegar para a gente e falar que se emocionou, né? E também a nossa recompensa maior, eu acredito, de tudo, é quando nós mesmos vemos que a gente se superou. Qualquer pessoa, quando a gente se supera e a gente sabe que trabalhou, que a gente se superou, o orgulho que a gente tem da gente mesmo é mais importante para a gente do que o elogio, né? Então, a gente está aqui para fazer melhor e melhor a cada ano. Então, temos agora já 2 exercícios que aquecem e relaxam, né? Na ordem contrária, relaxam e aquecem.
2, é para a vida, é para todo dia. Porque aqui a gente só vai fazer um pouquinho de cada um, né? Fizemos o relaxamento primeiro aqui, depois o corpo inteiro. E os de vós. Ok? São pouquinhos. Em vez de a gente fazer um monte, né, Alexandre? Um monte de exercícios, se a gente focar em alguns bem feitos, a gente está se preparando. Então eu estou optando por isso agora. Pelo pouco tempo de ensaio que a gente tem, pelo pouco tempo que vocês têm em casa, né, no dia a dia. Vamos focar nisso. Só que a gente sabe quando a pessoa faz o exercício. A gente sabe. Porque a mudança na voz, a segurança de falar e a articulação das palavras, primeiro você vai sentir. Você vai sentir. Se você, né, respirou melhor, se você projetou sua voz melhor, se você articulou melhor a palavra, você vai sentir, né? Então, o primeiro orgulho que tem no nosso trabalho é a gente mesmo ter feito o melhor. Combinado? Então, isso aqui é você com você mesmo, fazendo o melhor mesmo. E no conjunto, essa melhora vai aparecer. A pessoa que faz essa frase, ela vai falar agora, essa pessoa vai dizer essa frase bem falada, bem articulada, com a voz impostada, mas com o sentimento e com o sentido. O sentido não está desconectado da frase, porque senão você é um robô, você é um papagaio, não sei o que você é, mas ator não. Mas principalmente a gente não é nem ser humano, porque a gente, tudo que diz vem carregado de muito sentido, né? Vem carregado, a gente não fala assim tudo branco. Se a gente estiver falando tudo sem sentimento nenhum, é porque a gente está sendo movido por um motivo muito sério lá dentro, de estar fazendo aquilo tudo branquinho, né? Porque sempre existe uma grande motivação interior. Então pensem agora na frase que vocês vão dizer, na motivação interior do que vocês estão querendo dizer. Tem uma coisa no teatro que se chama lógica da ação. Lógica da ação. Não tem nada que aconteça na vida e nem no palco que não tenha uma razão de ser e não tenha uma lógica. Tem uma coisa que me motiva, uma coisa que até me tortura para poder fazer, né? Para falar aquilo, para agir ou para não agir, para não fazer nada, tem também um grande motivo, às vezes maior do que agir. Não sei se eu estou me explicando bem, mas o que nós estamos trabalhando aqui é o sentido das palavras. Não é porque aqui é uma aula de preparação vocal que ela tem que vir desconectada do sentido. E como a gente está preparando já uma peça, a gente já vai escolher textos da peça como exemplo para trabalhar. Podia ser qualquer texto, igual a gente fez no encontro passado. Então a Lila vai dizer a frase dela com o sentido daquela situação. Ela não vai só repetir, é com aquele sentido da cena dela. E depois cada um vai repetir a frase da Lila com aquele sentido, ou melhor ainda, para dar uma dica para ela, como se estivesse dirigindo a cena dela. Porque às vezes eu consigo pôr mais emoção, ou às vezes eu acho que ela perdeu o cabeção e está exagerando. Aí eu vou fazer, né? Vou fazer da forma que eu entendo aquele contexto. Para ela vai ser muito enriquecedor, porque ela vai ver vários exemplos da fala dela. Tá claro o exercício? Então eu espero que no mínimo vocês arrasem nesse exercício, no mínimo, para a gente bater palma, ok? Vamos fechar aqui agora, aqui, ó, um pouquinho assim. Só um pouquinho, só fechar um pouquinho para... Fica aqui.
Voltou. Não precisa ir para o centro, também não precisa ter uma Maria. Ela está aqui na sua frente. Maria, você não deveria estar aqui no pé da cruz. Agora você volta para o seu lugar e fala. Vocês vão analisando. Maria, você não deveria estar aqui ao pé dessa cruz. Maria, você não deveria estar aqui naquela cruz, esse é o sofrimento. Maria, você não deveria estar aqui ao pé da cruz. Maria, você não poderia estar. Maria, você não deveria estar ao pé da cruz. Maria, você não deveria estar ao pé da cruz. Maria, você não deveria estar ao pé da cruz. Maria, você não deveria estar ao pé da cruz. Maria, você não deveria estar ao pé da cruz. Maria, você não deveria estar ao pé da cruz. Maria, você não deveria estar aqui ao pé da cruz. Maria, você não deveria estar aqui ao pé da cruz. Maria, você não deveria estar aqui aos pés da cruz. Maria, você não deveria estar aqui ao pé da cruz. Maria, você não deveria estar aqui ao pé da cruz. Maria, você não deveria estar aqui ao pé da cruz. Maria, você não deveria estar aqui ao pé da cruz. Maria, você não deveria estar aqui ao pé da cruz. Maria, você não deveria estar aqui aos pés da cruz. Maria, você não deveria estar aqui ao pé da cruz. Maria, você não deveria estar aqui ao pé da cruz. Maria, você não deveria estar aqui ao pé da cruz. Maria, você não deveria estar aqui ao pé da cruz. Maria, você não deveria estar aqui ao pé da cruz. Maria, você não deveria estar aqui ao pé da cruz. Maria, você não deveria estar aqui ao pé da cruz. Maria, você não deveria estar aqui aos pés da cruz. O que achou? Agora vamos ver o senso crítico da Lila aqui. Faltou o quê? Emoção, De quem que faltou emoção? quase todo mundo, né? Quase todos, porque é uma cena que chora. Ela clama por Maria. Oh, Maria, você não deveria estar aqui no pé da cruz. Ela me responde uma palavra depois. Então eu acho que faltou emoção, gesto, desempenho mais corporal. Quem é que ajuda a decidir qual é esse sentido mesmo? A gente tem que estudar muito o texto, não tem? Tem que conhecer muito o personagem, não tem?
tem que ensaiar muito também para o diretor que tem uma concepção também conduzir, entende? Tem que também ver muito filme, que vocês têm muita sorte, que existe tanta coisa que foi feita, né, sobre isso. Essas possibilidades têm que ser estudadas. Isso que o Alexandre fez agora, não é uma orientação das que o diretor dá? Aí o que é que o ator faz? Ele pega o que ele ouviu, pega o que ouviu do diretor, pega o que pesquisou, pega o que viu no filme e vai construindo para ter uma lógica da ação. Agora tem uma pergunta difícil de ter uma resposta. Cadê o Jesus? Quem mais que sumiu? Chama o Rodrigo aí, ó. Vai falar? Então vocês viram como é fácil analisar instintivamente. A gente, o tempo todo, a gente age e reage com emoção, com conhecimento, com ignorância, com tudo. A gente age e reage. Essa é a grande armadilha da vida humana, é que a gente age e reage, às vezes sem pensar nada, né? Então, é isso que vocês têm que fazer quando vocês estão estudando o texto. A história, seu personagem, a sua fala, você pode ensaiar lá, preparar seu trabalho e usar todas essas intenções. E aí, quando você chegar no ensaio, ainda vai ter lá o diretor, que ainda vai, né, lapidar mais esse diamante que vocês estão trabalhando, né? Vamos fazer mais um pouco? Você que queria falar alguma coisa a respeito desse exercício, não é? Pode dizer. Muito bem. Vamos seguir então? Vamos pegar uma frase do Jesus. Jesus, escolhe uma frase que todos vão repetir. Repetir de forma que sugira muitas maneiras de você dizer, né? A gente viu aqui que são infinitas as maneiras. Às vezes temos os mesmos problemas, mas cada um reage de uma forma, diz uma forma, né? Uma palavra, né? As possibilidades são infinitas. Vamos ver as suas agora. Então, é como se você tivesse agora um monte de auxiliares para trabalhar a sua fala, o seu texto. Escolhe uma. Que eles possam decorar agora. Não, agora você fala do jeito que você fala na peça mesmo, com toda a emoção, com toda a intenção da peça. Não é só assim para eles decorarem, não. É que eles têm que ver a sua emoção também, o que você já está fazendo, como a Lila fez. Ela fez do jeito que ela faz no palco. Você faz assim durante o espetáculo? Por quê? Eu tô preso, né? Tô de frente com Pilatos, uma conversa com Pilatos, e Jesus está preso. Ele não tem nem como reagir ali, porque está todo preso para conversar com Pilatos. E ele responde para Pilatos dessa forma. Todo mundo lembra da cena? Sim, né? Então vamos lá, como cada um faria essa cena? Lembrando que ele está amarrado, né? Pode seguir de você.
que ter coerência em tudo, né? Tem uma lógica na ação. A ação, ela é fala, sentimento, corpo, cada gesto. Uma piscadinha no palco e ela passa alguma coisa, né? E se a gente piscar involuntariamente, na hora errada, a gente pode estragar toda uma cena. Aí matou, né? Vocês conseguem ver quanta coisa necessária para falar uma frase de acordo com o personagem? Mais alguém aqui gostaria de responder essa pergunta? Quem gostaria de dizer? Quem mais se assemelha ao personagem que a gente conhece tanto, né? Não, a gente não perguntou o seu ponto de vista, só para analisar aqui, só aqui. Aham. Atenção, pessoal, vamos respeitar aqui. Então, o que ela colocou estava correto? Sim, concordam? Sim. Isso é isso, né? Se vocês analisarem esse personagem e as falas, a gente vai fundamentar demais o nosso trabalho. Vai ter coerência. Por quê? Porque esse personagem já é conhecido pela plateia inteira, do planeta inteiro. Se a gente for incoerente mesmo, se não tiver uma verdade... No meu olhar, que como você colocou tão bem lembrado aqui agora, cada olhar de cada diretor de cada filme tinha um propósito, um olhar, um sentido, uma sensibilidade, tanta coisa, né? Mas a gente está falando daquela pessoa que é a verdade, é o caminho, é a vida. Claro que ele não vai se debater em convencer qualquer pessoa. É a mesma coisa que o cachorro latia ali para mim na rua, eu vou lá bater com ele, entendeu? Agora eu vou explicar para ele por que ele não pode me morder. Não tem sentido. O ser é muito, 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 muito maior, né? Tanto que ele ficou falando com a gente em parábolas, dando pequenos exemplos da forma que nós, criancinhas, podíamos entender. E mesmo que lá eram Pilatos, era esse, era aquele... Para ele ali eram criancinhas, né? E sobre uma criança, a gente tem autoridade, a gente realmente não tem humildade, a gente tem cuidado de falar, a gente se adequa à idade da criança, à vivência, né? Ele adequou tudo, mas dentro de um tribunal, onde realmente ele era frágil como qualquer um, se escolhe mesmo as palavras, né? E humildade não é ser coitadinho, é diferente. Então isso que eu estou falando, que todos nós falamos, só mostra para a gente que campo imenso que nós temos de pesquisa. Só que cada vez que a gente pesquisa Jesus Cristo, tem um campo muito maior que é o da espiritualidade, que a gente acredita que existe, mas a gente não explica. E essa peça trata disso, né? Essa peça trata disso. E tem milhões de versões dessa história, não é? E a gente está se atendo à versão da Bíblia. Então, aqui ninguém é perfeito para interpretar. Vamos dizer assim que nenhum dos filmes também foi perfeito. Só que aquelas pessoas pesquisaram tanto, né? Aquele filme... Né? Que nos convence. Sim, porque tem uma verdade naquilo que nós estudamos na Bíblia. Tem sentido, porque se aquele Jesus fazer uma coisa diferente do da Bíblia, a gente não vai acreditar, não vai ter lógica da ação, né? E o Jesus realmente tem uma grande responsabilidade aqui nessa peça, nesse ensaio, né? Nesse trabalho, porque ele é personagem central. Porque se ele for emotivo demais, está contra a pessoa que a gente vê, né? Que a gente estuda.
Se ele ficar passivo demais e não tiver emoção nenhuma, o personagem central não vai nos pegar e a história toda não vai nos pegar. Não vai ter sentido o Pilatos, não vai ter sentido o povo, não vai ter sentido as outras coisas, se ele estiver passivo. Então a responsabilidade de cada um dá sentido à responsabilidade do papel do outro. A função, melhor dizendo, né? A função de cada um ali tem que ser mesmo perfeita dentro do que a gente consegue entender para que a gente possa alicerçar o colega. Porque somos atores nesse trabalho. Nós não estamos fazendo o nosso papel isolado. Se eu estou falando com ele, eu tenho que olhar nos olhos dele, porque se eu olhar para o chão enquanto eu falo com ele, eu derrubo ele em cena, né? Eu tenho que fazer a minha ação tem que ser coerente com o que o meu personagem está sentindo, o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, e também eu não estou falando sozinho. E ele, quando fala sozinho, ele está falando com Deus, com o Pai dele, né? Então, assim, estamos juntos. Tem muita coisa que pessoas fazem sozinhas e pensam que estão fazendo sozinhos. Né, Alexandre? Até o pintor acha que eu trabalho sozinho no meu estúdio. Mentira! Ele está ligado a tudo que ele leu, tudo que ele estudou, todas as informações que ele levou, tudo que ele faz. Ele vai na rua, toma um cafezinho na padaria, quando ele volta ele já está com a outra energia, né? Não estamos sós. E nem estou falando de extraterrestre, nem de fantasma, e nem de nada, né? Estamos interligados. E eu tinha um diretor que falava assim, o sucesso da peça depende dessa interligação. Não só da minha atuação, não. Não adianta a gente ser perfeito numa peça. Não adianta, gente. Todo mundo tem que fazer o melhor, né? Infelizmente, a Madalena já chamou. Então, eu acho que ela chamou os da cena dela ou e todo mundo, você sabe? Só um comentário. Uma peça de teatro é uma engrenagem. Isso. Todas as pecinhas têm que rodar junto no mesmo ritmo para que tudo saia perfeito. É isso que a gente nunca pode esquecer, né? Quando a gente distrai, quando a gente sai, quando a gente bate um papo aqui, também prejudica. Imagina então lá dentro do teatro, uma pessoa batendo texto, outra pensando, outra se organizando, outra se maquiando, outra contando papo do que aconteceu na rua. É horrível, né? É tudo. E se eu não me concentrar bem, então assim, estou com muito problema, mas na hora que eu estou lá no espaço, concentra no seu trabalho, porque ele não é só seu. Isso daqui é muito importante que nós estamos fazendo aqui. É aqui que a gente está criando a liga para estar lá em cena, né? Eu não posso entrar em cena, agora eu sou povo, a Lila é povo, eu falo, eu vou colar na Lila que eu vou fazer tudo bonitinho. Não vai. Não pensa que você vai chegar no dia fazendo papel de povo, que figurante é, né? Uma coisa simples, não é. Figurante perdido põe a ruína muita coisa, né? Então, tem que haver uma entrega.